Boa noite, turma. Tudo bem? Ao longo dessa semana, nós viemos falando sobre algumas medidas de proteção e segurança que se deve tomar para trabalhar com radiação ionizante. Sempre batendo na tecla daquela pirâmide hierárquica, tratar qualquer risco, no nosso caso é radiação ionizante, fonte, trajetória, indivíduo. Eu vou ficar repetitiva, vou falar até o último dia da nossa disciplina isso, mas tem que entrar na cabeça de vocês que o EPI, né, tratar o risco diretamente no indivíduo é a nossa última opção dentro da pirâmide hierárquica. Então, falamos de algumas técnicas de gerenciamento desse risco, sobre os equipamentos de proteção coletiva, individual e etc. Mas, suponhamos que mesmo com todas as medidas de segurança, proteção e gerenciamento, ocorra algum acidente que expõe os trabalhadores, o profissional que lida com radiação ionizante. Se tiver esse acidente, é importante que a empresa, né, a instituição, ela tenha medidas de segurança e medidas de emergência em caso de acidentes. Vocês concordam? Ela tem que saber o que fazer em caso de acidente para que ele não evolua, né, não piore ainda mais a situação e medidas para que evitem outros. Infelizmente, nós aqui no Brasil aprendemos muito só com o erro, né? É preciso, às vezes, ter um acidente para, de fato, tomar alguma medida administrativa de fiscalização maior, né? Então, a gente tem que sentir a dor de pessoas morrerem, de adoecerem, para, de fato, tomar uma atitude. Para vocês terem uma ideia, no nosso país, é gasto mais com acidente de trabalho, né, com as indenizações no geral, quando eu digo acidente é em todas as atividades, do que com educação e, por exemplo, com programas assistenciais, como Bolsa Família, por exemplo. Então, gasta-se mais com acidente de trabalho do que nessas outras áreas. Para vocês terem uma ideia como todos nós pagamos quando ocorre um acidente. Beleza, então o que fazer em casos que tem acidente com radiação ionizante? Primeiro que esse tipo de acidente pode ser de dois tipos. Uma contaminação externa dessa radiação diretamente na pele, tá? Que pode causar queimaduras, como a gente viu naqueles documentários de acidente do Césio 137, as pessoas tiveram contaminação externa, né? Lembra quem pegou o pó diretamente nas mãos? Ele teve uma contaminação ali que queimou a mão dele imediatamente. Já a Leide, a menininha que ingeriu o pó do Césio, ela teve uma contaminação interna, ou seja, esse material radioativo, ele penetrou, ele entrou no organismo da Leide por via de ingestão. Ou pode ser por inalação. E aí, gente, quando você se infecta, né, contamina com material radioativo, pode ser por uma exposição aguda ou crônica. E os sintomas podem ser imediatos, tá? Uma morte súbita, uma queimadura, náuseas, vômitos, ou pode ser a longo prazo. Isso vira a desenvolver um câncer de tireoide, esterilidade, tá joia? Nós já viemos falando sobre isso. Providências básicas. Se acontecer um acidente, gente, algumas medidas básicas têm que ser feitas de primeiros socorros e de bom senso, porque nós não somos os profissionais que de fato entendemos o que fazer para conter essa radiação. Mas tem coisas que nós podemos fazer e devemos para que o acidente não piore. Primeira coisa é isolar a área com placa de sinalização, fita zebrada e não deixar curiosos ou pessoas se aproximarem para não piorar ainda mais a situação. Afastar todas as pessoas daquele ambiente, porque ele vai estar contaminado e liberando radiação ionizante. Identificar de onde que está vindo essa radiação, de qual fonte que está emitindo essa contaminação para o ambiente, né? Para de fato poder conter. Primeira coisa, entrar em contato com o supervisor de proteção radiológica do ambiente de trabalho
que vocês estiverem, porque ele sim é o profissional habilitado, adequado para conter esse tipo de acidente. Também, não só o supervisor, mas entrar em contato com a coordenação de fiscalização sanitária da Secretaria do Estado de Saúde. Sim, de fato, é esse órgão que vai saber as providências e as medidas corretivas adequadas. Então, comunicar sobre a ocorrência para que seja tomada as atitudes corretas. Depois, começar a analisar quanto de dose, de fato, tem nesse ambiente, através de dosímetros e equipamentos específicos, vai na área do acidente e começa a quantificar. Lembram no acidente de Chernobyl, que técnicos especialistas foram com o medidor e o dosímetro ia no máximo. Ele não conseguia ler, era tanta radiação, tanta contaminação, que de fato nem o dosímetro potente conseguia detectar esse valor. Descontaminar a área, no caso de fontes não seladas, e para descontaminar isso vai precisar de materiais específicos, de técnicas específicas, toda uma metodologia de acordo com o tipo de radiação, quantidade que foi liberada. Então, reparem que precisa de uma equipe multidisciplinar e técnica que entenda de fato formas de neutralizar e descontaminar a área. Convocar as pessoas que potencialmente, que estiverem em contato com essa radiação, que estavam presentes no local, para submeter a exame médico, acompanhamento, para saber como que a saúde dessas pessoas estão. E depois de tudo isso, começar, toda vez que tem um acidente de trabalho, tem que ser feita uma análise, tá? Uma investigação sobre as causas desse acidente para implementar medidas e procedimentos para que não venham a ocorrer novas falhas, novos acidentes. Aí vai começar uma investigação. Foi falha o quê? Nas medidas protetivas? Foi falha em equipamento por falta de manutenção? Foi falha do operador? Está relacionada à falha ao ser humano? Então, na verdade, o acidente ele é multicausal. Ele nunca é de fato relacionado a uma única causa, um único motivo. Quando a gente vai analisar a fundo os motivos de qualquer acidente, são N fatores que colaboraram. Aqui, lembra do acidente na Boate Kiss, o incêndio? Só para fazer um comparativo, quando foi se analisar as causas, eram multifatores. Porta de saída de emergência insuficiente, falta de sinalização, número excessivo de pessoas no ambiente, não tinha alvará de liberação de bombeiros da prefeitura, material que formava a casa de shows era um material extremamente inflamável. Então, olha só, aqui eu falei só alguns. Então, reparem que quando tem um acidente, são multifatores que levaram a esse acidente. E uma coisa que eu sempre disse, o acidente, ele manda recado. Ele não acontece de uma hora para outra. Tá? Então, normalmente, ele vai mandando recados sutis e a gerência, a administração e toda a equipe, às vezes, passa despercebido esse desvio, essa não conformidade, não toma uma atitude adequada, vai postergando isso até, de fato, vir um acidente que cause consequências graves a todos. Principais causas de um acidente com radiação. Gente, esses acidentes podem estar relacionados ou a falhas técnicas ou falhas humanas, que é o que acontece em todo tipo de acidente. Ou vai ser devido a uma falha técnica ou uma falha humana. Então, pode ser falha nas instalações dos equipamentos ou instalação elétrica, defeito nos equipamentos de proteção radiológica, às vezes os EPCs e outras estratégias de proteção não de fato estavam protegendo. Fadiga, cansaço do operador. Gente, imagina uma pessoa cansada, com problemas e com o psicológico abalado. A chance de ela cometer um erro, um ato inseguro, é muito maior, não é verdade? Os acidentes, quando faz-se a análise do porquê que aconteceram, de fato,
as pessoas estavam cansadas, esgotadas, fadigadas. Isso aumenta a probabilidade de um acidente acontecer. Rotina cansativa, monótona, que acaba que gera essa fadiga também no trabalhador. Incêndio, né? Às vezes um curto-circuito na área ali, ar-condicionado, instalação elétrica, inerente ao ambiente mesmo, né? Que pode levar a um incêndio e causar um acidente com radiação. Em caso de transporte de material radioativo, uma batida, né, uma colisão de carros, caminhões que transportam esses materiais, também vai ter liberação de material radioativo. E relaxamento de medida de segurança, que é toda a equipe não se empenhar, não se dedicar e não fazer da maneira que deve ser feita. Começa a relaxar nas medidas de proteção. E aí sim pode também vir a gerar um acidente. Medidas preventivas. Todos nós, quando pensamos em segurança em ambiente de trabalho, sempre devemos colocar em mente a palavra prevenção. Nós trabalhamos com prevenção e não com remediação. Aquela frase, aquele ditado clichê, melhor prevenir que remediar, nada mais sábio que isso. Então, nós vamos sempre trabalhar com medidas preventivas. Obviamente que temos que ter medidas de emergência em caso de acidente, né, a serem tomadas, mas vamos trabalhar sempre com prevenção. Então, as condições de trabalho têm que ser seguras, boas práticas de segurança dentro dos ambientes com radiação e também tá sempre fazendo treinamento, as empresas procurar saber como esses trabalhadores estão psicologicamente, que isso vocês viram que vão interferir na probabilidade de ter um acidente do trabalho. Quando a gente fala em acidente do trabalho, pode ter acontecido por dois motivos. Ou vai ser por ato inseguro ou por uma condição insegura. O que é um ato inseguro? Se a gente for observar, já até mostrei isso para vocês, né? Essa imagem, esse cachorrinho está cometendo um suicídio, praticamente, né? A probabilidade dele ser esmagado aí é muito grande. Então, ele está se colocando em risco. Então, o ato inseguro é quando o próprio trabalhador, ele infringe alguma prática, alguma norma de segurança dentro do ambiente de trabalho. Então, quando eu deixo de usar equipamento de proteção individual, quando eu trabalho cansado, quando eu faço alguma gambiarra, quando eu estou me expondo muito ao risco, de forma consciente ou não, eu estou cometendo um ato inseguro. Exemplo, quando pego o carro e dirijo alcoolizado, em alta velocidade, sem cinto de segurança, vou fazer um trabalho em altura, chovendo, sem equipamento de proteção individual, tudo isso é um ato inseguro. Então, qualquer coisa que esteja relacionada à pessoa em si, que esteja infringindo as regras, as boas práticas de segurança dentro da empresa, é um ato inseguro. Estatística interessante: 80% dos acidentes de trabalho acontecem por atos inseguros dos trabalhadores. Tá ok? Lembrando que aconteceu o acidente, a responsabilidade é mútua. Sempre empregador e empregado. Aí vai fazer uma análise, uma perícia, para saber de fato, uma investigação, o que levou aquele acidente de trabalho. Uma outra causa desses acidentes são as condições inseguras. As condições inseguras, elas estão relacionadas ao ambiente que esse indivíduo está desenvolvendo as atividades. Então, quando esse ambiente não tem condições seguras para o trabalho, pode acontecer um acidente. Então, vamos pensar isso na realidade. Um piso escorregadio, a pessoa vem e cai. Fiação elétrica exposta. Trabalhar com ferramenta defeituosa. Máquinas sem os devidos equipamentos de proteção coletiva, correia exposta, fiação. Tudo isso, reparem, que é o ambiente que está propiciando uma maior probabilidade de acidente, tá? Então, olha só, o ato inseguro, ele está relacionado ao indivíduo, quando ele não obedece às regras de segurança dentro do seu trabalho.
Já as condições inseguras está mais relacionada ao ambiente em si. Por exemplo, baixa luminosidade, você trabalhar num ambiente escuro, úmido, não está propício, isso vai aumentar a chance de ter um acidente, tá joia? Então, condição insegura está relacionada ao meio, ao ambiente. Como fazer para diminuir a incidência de acidentes do trabalho? Em qualquer atividade que seja, mas pensando na nossa, né, com radiação ionizante. Também, gente, fiscalização dos órgãos competentes, tá? Dos órgãos de saúde, do CNEM, né, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Existem normas, leis, decretos que devem ser seguidos para boas práticas de segurança, de radioproteção. Então, tem que ter fiscalização para saber se as instituições estão seguindo essas regras e evitando de colocar os seus colaboradores em risco. Quando tem um acidente do trabalho, o que vocês acham que perde com o acidente? Quem que sofre as consequências? Nós vamos falar um pouquinho disso. Quanto custa um acidente do trabalho? Primeiro, trabalhador, a pessoa que se acidentou, que de fato é a que mais vai sentir, é a que mais vai sofrer, financeiramente e psicologicamente. Primeiro, físico, ela vai sentir dores físicas, né, que pode ter uma queimadura, vômito, desenvolver um câncer, problemas psicológicos, porque às vezes essa pessoa vai ficar incapacitada, nunca mais vai voltar a trabalhar. Vocês lembram no vídeo que nós vimos documentário de Césio, o preconceito que a população sofre, que teve exposição à radiação, outras pessoas pensam que elas estão contaminadas e evitam contato. Então, é um sofrimento psicológico eterno. E isso não tem dinheiro que resolva. Incapacidade para o trabalho. Essa incapacidade pode ser temporária, a pessoa sofre um acidente, tem uma queimadura ou quebra algum membro, fica incapacitada ali por 15, 30 dias, 2 meses, ou pode ser uma incapacidade permanente, ela adquire uma doença, amputação de pernas, como nós vimos um senhor lá que foi exposto, e ela se torna incapaz permanentemente para o resto da vida. Menos dinheiro em casa, financeiramente. Lógico, às vezes a pessoa é arrimo de família. Era ela que colocava dinheiro em casa. Sofre um acidente, se torna incapaz, beleza, ela vai até receber o auxílio ali do governo, né? Uma aposentadoria especial, um auxílio acidente, um auxílio doença. Só que, às vezes, esse dinheiro, esse auxílio é menor do que, de fato, o salário que ela recebia. Naquele caso que a gente viu do acidente do Césio, as pessoas não foram sequer indenizadas até hoje. Então, nem essa indenização não receberam a indenização do governo. E sofrem também questões financeiras. Como que a empresa sofre com esse acidente de trabalho? Como que é sentido isso pela empresa? Primeiro, gastos com primeiros socorros, né? Aqueles primeiros socorros, obrigação da empresa, então vai ter muito gasto com isso. Tempo perdido, né? Um trabalhador que vai deixar de trabalhar, e isso pode influenciar em toda uma linha de produção, em todo o processo, na otimização, vai interferir, é tempo perdido. Às vezes uma máquina, né, que para de funcionar por causa de um acidente, então diminui a produtividade. E as indenizações que as empresas têm que pagar, né? Nos primeiros 15 dias ali do acidente de trabalho, é a empresa que paga. A partir do 15º dia, né, do 16º para frente, é o INSS. Então, tem gastos aí com indenização muito altos. E má reputação. Você vai queimando, né, o nome da empresa. Quem vai querer trabalhar numa empresa que não oferece segurança? Que tiveram muitos acidentes, óbitos. Então, acaba que você vai tendo essa má reputação. Existem algumas certificações que garantem, né, que a empresa já passou por vários testes, que se tem segurança para trabalhar, como é a ISO 31000, que é uma certificação de que a empresa ela segue todas as boas práticas e as normas de segurança e saúde no trabalho. Assim como tem a ISO 14001, que é relacionada ao meio ambiente, a ISO 9001, de qualidade. Então, tem a ISO 31000, que é a parte de gerenciamento de riscos dentro de uma empresa. Então, isso meio que melhora a reputação da empresa quando ela tem essas certificações. E, por fim, o Estado,
né, que acaba que somos nós, toda a população. Perda de uma mão de obra produtiva, todos nós pagamos com isso, que a maioria dos acidentes de trabalho acontecem na idade ativa do trabalhador, entre 18 a 25 anos. Mais gente dependendo do INSS, então os impostos, consequentemente, vão aumentar e todos nós pagamos por isso. Então, olha só, quanto custa um acidente do trabalho? Vocês já tinham parado para refletir sobre isso? O quanto respinga em todo mundo, tanto no trabalhador, na família, na empresa e no Estado. Então, todos nós pagamos essa conta e ela é bem alta. Então, por isso é tão importante essa questão da radioproteção, da proteção e da prevenção. É essa palavrinha que tem que ter em mente. Prevenção. E tudo isso que a gente vem conversando sobre os treinamentos, mudança de hábito, todas as estratégias administrativas e EPIs, EPCs, é muito possível evitar um acidente, uma doença no ambiente de trabalho, desde que todos estejam comprometidos, cumprindo a legislação e colocando em prática essas questões de saúde e segurança. Na próxima aula, então, a gente continua conversando sobre esse assunto. Qualquer dúvida, estou à disposição.